Então, gente, vamos continuar nosso estudo do Apocalipse, tá? Nós agora vamos para o capítulo 6. Então, nós já vimos que no capítulo 1, João tem a revelação, né? Das profecias, das últimas profecias. Na verdade, as profecias que começam de passado, presente e futuro, né? Ele vê o que aconteceu do céu até a consumação dos séculos. No capítulo 2 e 3, ele escreve as cartas às igrejas, né, exortando as 7 igrejas. No capítulo 4, ele tem a visão dos 24 anciãos e dos 4 animais que eu já mostrei para vocês, que tanto um quanto o outro representa todo o povo que vai se salvar de toda a terra. No capítulo 5, ele tem a visão do livro que estava, né, atado, selado, né? Tinha 7 selos e que ninguém, nem na terra, nem no céu, nem em lugar nenhum deste mundo, poderia revelar o que estava naquele livro. E no capítulo 6, e eu falei para vocês o que, gente? Que era profecias. E no capítulo 6 vai dar a resposta de que era profecias, tá? Porque começa agora a abrir os selos do livro. Aí vamos lá. Capítulo 6 fala assim, ó: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão. Lembra que eu falei para vocês, deixa eu mostrar aqui, né? Porque a gente fala e mostra. Aqui que eu falei que eu estava anotando. O justo tem voz de quê? Trombeta, muitas águas, relâmpago, trovões e vozes, que é a mesma coisa, e tem voz de muitos anjos também. Então a gente já viu aqui, tá vendo? Eu falo, mas também tem que mostrar, não é isso? Então vamos lá. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Gente, ele não saiu só para vencer, ele já sai vitorioso. Então aqui a gente compreende que este cavalo e o que está montado no cavalo significa o quê? Cristo e o exército dele. Tudo que tiver branco, escrito em branco na Bíblia, no Apocalipse, está se referindo à santidade, pureza, à igreja e a Cristo, tá? Tudo que você encontrar branco. Então, o que Deus... Eu vou fazer uma pausa aqui para explicar, tá? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse capítulo aqui, eu vou ter que contar, falar detalhes para vocês. Então, isso pode ser dividido em 2 ou mais vídeos, ou 3, não sei, tá? Mas eu vou ter que explicar, porque para mim, na minha opinião, o capítulo 6 e o capítulo 9 do Apocalipse, eles são decisivos. Por quê? Porque compreendendo eles perfeitamente, você tem mais facilidade de compreender todo o resto. Então, assim, quando Deus deu essa revelação aqui para João, foi na época deles, é claro, né? Então, assim, Deus utilizou tudo que era da época. Então, neste capítulo aqui, o primeiro selo que Jesus, o Cordeiro, abre para revelar a profecia, nesse capítulo aqui, ele está usando, gente, uma guerra literal da época deles, que se usava o quê? Cavalo. Se usava o quê, gente? Espada. Já já você vai ver a espada entrar nesse capítulo aqui. Então, continuemos. Vamos ver o que acontece, tá? Então, um dos animais, né? Mostra um cavalo. E olhei, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Este arco aqui, ele coloca a figura daquele arco de flecha, né? Que eles utilizavam flecha também nas guerras, espada, flecha, né? Acho que machado, aquelas ferramentas, né? Machado que chama. Aquele negócio que parece um martelão também, aquele tipo de coisa para matar, né? Mas normalmente era espada
e também tinha arco. Então aqui seria como se fosse um arco de flecha, só que este arco aqui, como não é uma guerra literal, está só representando, e é uma guerra espiritual, esse arco aqui é o arco celeste, porque Cristo está nesta guerra com o povo dele. Então é o arco celeste que nós mostramos aqui no capítulo 4. Deixa eu ver aqui, ó. E o arco celeste estava ao redor do trono de Cristo. Então, onde está Cristo, está esse arco celeste aqui, que representa o povo salvo, tá? Vamos lá. Gente, eu tava mexendo em terra, ficou um cisquinho aqui na minha unha, tá? Eu tava trocando a plantinha de lugar e agora que eu tô vendo, mas tudo bem, depois eu tiro. Vamos lá, tá? Deixa-me ver que eu não posso me perder. Tá, e o que mais, gente, além do arco? E foi-lhe dada uma coroa. Por que foi-lhe dada uma coroa? Porque Cristo está coroado. Nós somos a coroa de Cristo e Cristo é a nossa coroa. E foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. Então, a gente já viu umas características aqui que prova que esse que estava no cavalo branco é Cristo e que representa, ao mesmo tempo, todo o exército de Cristo. Então, esse cavalo branco, ele saiu para vencer quem? Os demais cavalos. Vamos ver. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. Então, aqui os animais vão falando um por um, né? São 4 animais, né? Vem e vê. E saiu outro cavalo, que agora é o cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Agora preste atenção. Essa espada aqui, ela não é de 2 fios. Essa espada aqui só tem um fio, porque a única coisa que ela faz é matar, como é que se diz? Para a morte espiritual. Ela mata para a morte espiritual. A espada de Cristo, que a gente vê lá no capítulo 1, que saía da boca dele, ela tem 2 fios, lembra? Que é 2 gumes, é a mesma coisa. Por quê? Eu já expliquei para vocês. Porque um lado, ela mata aqueles que aceitam a palavra dele, ele mata para o pecado. E aqueles que não aceitam a palavra são mortos para o espírito. Na verdade, não é Cristo que mata, nem precisa, é a própria pessoa que se coloca na própria morte, tá? Então, é assim. Deixa eu ver onde é que eu tô. Que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Agora sim, deixa eu explicar a vocês por que se matassem uns aos outros. Primeiro eu vou explicar na espada de Cristo, depois eu falo dessa espada aqui. Por exemplo, digamos que eu não conhecesse o evangelho e andasse no mundo, no pecado, né? Praticando os tipos de pecado, e aí uma pessoa que é convertida, ela vem e me fala da palavra de Deus, né? Me fala da palavra de Deus. Se eu aceito, né? Se eu entendo, compreendo, né? Me arrependo, eu fui morta por um desses 2 fios, eu fui morta para o pecado e vivi para o espírito. Então eu sou morta-viva. Vamos chamar os salvos de morto-vivo, morto para o pecado e vivo para o espírito. Aí, tá, eu aceito e aí eu vou pregar. De repente eu cruzo com uma pessoa, encontro uma pessoa, né, que não tá levando uma vida também de acordo com a vontade de Deus, como eu antes estava. E ali eu prego para essa pessoa aqui, né, falo, a pessoa até compreende, né, mas não quer, prefere levar a vida dela do jeito que ela quer, né? E aí ela também foi morta. Ela foi morta, nesse caso, para o espírito e viva para o pecado. Então, vamos chamar esse de vivo-morto. Vivo para o pecado e morto para o espírito. Então, vamos lá, né? Vamos colocar para os salvos, morto-vivo, morto na frente. Morreu para o pecado e viveu para o espírito. Então, a espada que sai da boca de Cristo, ela tem 2 fios por isso.
Essa espada aqui, que é a espada de Satanás, que a gente vai ver mais tarde, que também sai da boca, tá? Mais pra frente a gente vai encontrar. Eu não vou lá mostrar não, pra gente não sair daqui. Porque presta atenção, gente, porque eu preciso explicar isso aqui muito bem explicado. Muito bem explicado, porque pra gente ter entendimento dos próximos capítulos, vai depender muito de entender esse 6º capítulo. Então, a gente já viu que a espada de Cristo, ele causa 2 tipos de morte e a pessoa é quem decide, né? Digamos que ela é quem se lança na espada, ela própria é quem se lança na espada. E essa espada aqui que foi dada para que se matassem, é porque, vamos lá agora, a pessoa no mundo, ela começa, né, a ouvir o que ela gostaria de ouvir, né, que tá, isso não é pecado, Deus é misericórdia, Deus é amor, e a pessoa vai se afundando no pecado. Eu não tô fazendo mal a ninguém, né, vai se afundando no pecado. E aí o que acontece? Ela vai influenciar outra, ela já foi ferida pela espada, dessa espada aqui, quando ela não teve interesse nenhum em viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, ela já foi ferida por essa espada, então ela agora vai ferir outro, então ela vai influenciar outro, e assim sucessivamente, um sai influenciando o outro. É por isso que mais adiante você vai ouvir dizer: quem com espada fere, necessário é que com espada seja ferida. Por quê? Para que eu influencie alguém para o mal, eu já fui influenciada, eu fui ferida antes. Por essa espada que mata, ela só mata. Mata pro espírito e vive pro pecado, tá? E assim também é a espada de Cristo. Necessário é que com espada seja ferido para que eu influencie alguém. Aqui, eu já fui ferida por essa aqui. Por um dos fios da espada, porque a de Cristo é 2 fios. Então, para que eu consiga ferir alguém, digamos assim, com o lado da espada que salva, eu tive que ser ferida. Então, quem com a espada fere, necessário é que seja ferida. Então, é como se eu estivesse ferindo com a espada, porque a espada ela fere. Não importa se é de Cristo ou se é a do inimigo. A espada em si, a espada literal, ela fere. Então, ela está ali como figura. Então, eu fui ferida por essa espada e feri outro e a pessoa se salvou. Então, através de alguém eu ouvi o evangelho, fui salva por essa espada. Eu passo adiante a palavra. A pessoa que me ouve é salva por essa espada, por essa ferida aqui, tá? Pela ferida. Porque matar é ferir na Bíblia, tá? Matar significa ferir. Então, aqui, esses aqui são mortos para o espírito. Então, quem que se mata? Uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. E note que não fala que ela é de 2 fios. Vamos lá, continuando. E havendo aberto o 3º selo, ouvi dizer o 3º animal. Então, aqui são aqueles 4 animais que eu mostrei para vocês, que estão ao redor do trono, no meio do trono, que tinha vários olhos, que tinha, né, um era bezerro, outro, aqueles animais, tá? Então, cada um deles está falando, vem ver, vem ver. E ouvi dizer o 3º animal, vem ver. E olhei e eis um cavalo preto. Então, primeiro foi o branco, depois o vermelho, que se matam uns aos outros. O cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. Então, aqui Deus colocou as coisas, os utensílios da época deles. Eles faziam comércio com balança. Vamos lá, gente. E ouvi uma voz no meio dos 4, já eu digo a balança, tá? E tem a tabela. Se você fez a tabela, prepare aí, deixa lá perto, que é para você fazer as anotações no final. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Então, ele colocou aqui a mercadoria que era, como é que se diz? Medida e pesada na balança também, né? Tinha coisas que era por medida, tinha coisas que era por balança. Então, ele colocou as coisas da cultura deles. E o que isso quer dizer? Gente, de agora em diante, vocês vão ver o livro do Apocalipse
as negociações de mercadoria sendo tratadas como negociação de pecado. Essa é a figura das mercadorias, é negociação de pecado. Negociação de pecado como, Gislane? É pagar uma mulher para ter alguma coisa com ela? Gente, eu não sei mais nem se a gente pode pronunciar o nome, né? Porque vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, né? Uma mulher que é paga para alguma coisa. A gente não pode mais falar certas coisas e para que meu vídeo não seja excluído, deixa eu falar assim, eu acredito que vocês vão entender. Não necessariamente. Não necessariamente isso. É todo tipo de pecado. Tudo que dá prazer aqui na terra. Tudo que você possa imaginar. Inclusive isso. Mas tudo que dá prazer aqui na terra é tratado como se fosse mercadoria. E o que isso quer dizer, Gislane? Gente, isso quer dizer o seguinte, que o povo, na volta de Cristo, vão estar tão envolvido nos prazeres do pecado que eles vão dar simbolicamente tanto valor ao pecado que é como se pegasse o dinheiro, pegasse o dinheiro e dissesse assim, ó, tanto X por 1 quilo de cevada. Agora a cevada aí você imagina o que você quiser, tá? X por um denário, se eu não me engano, era o salário de um dia. Eu não tenho bem certeza, você pode pesquisar e confirmar, mas não era pouca coisa. Ele fala por um denário aqui, não é isso? Deixa eu ver aqui, para eu não falar besteira, né, gente? Deixa eu ver aqui onde é que tá a balança. E o telefone não tá ajudando aqui, tá desfocando. O terceiro animal vem e vê. E olheis um cavalo preto que estava sobre ele, estava sentado, tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio do continuo que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro e uma medida de cevada por um dinheiro. Em outras traduções está escrito por um denário, que, se eu não me engano, é o salário de um dia. Então, assim, é como se a pessoa estivesse dando muito valor, capaz de dar até o salário de um dia inteiro, de uma jornada, né, de um dia inteiro, para ter um prazer, um pequeno prazer. E vamos lá, que não acabou não. E tem mais, e não danifiques o azeite e o vinho. E quero mais pecado. Se tiver mais pecado, está bom. Aí, daqui em diante, como eu disse, você vai ver que mercadoria no Apocalipse, negociação de pecado. A pessoa me influencia, eu influencio o outro é influenciado por mim, outro é influenciado e outro é influenciado, e assim sucessivamente. É como se estivesse repetindo aqui em cima, que uns mataram os outros. Vamos lá. E havendo... Gente, deixa eu fazer uma pausa aqui e falar. Antes eu pensava, sabe o quê? Que isso aqui estava se referindo que ia chegar um tempo que as coisas iam ficar tão escassas de faltando alimento no mundo, que a gente era capaz de dar qualquer valor por qualquer coisinha para comer. E muita gente pensa isso e, de fato, parece isso, mas não é. E vocês vão ver de agora em diante que não está se falando de fome aqui. Até porque Jesus já profetizou, gente, isso em Mateus, Marcos e Lucas. João ficou vivo. Tentaram matar João de todas as formas e não conseguiu. E João teria ficado vivo só para profetizar o que Jesus já tinha profetizado abertamente? Não faz sentido isso, para profetizar o que ele já tinha. E o pior, tudo com figura, tudo com cheio de bicho, cheio de chifre, cheio de cauda, cheio de mais não sei o quê, para dizer a mesma coisa que já tinham dito abertamente em Marcos, no Evangelho de Marcos, Mateus e Lucas. Não, você vai ver que isso aqui se refere à negociação de pecado. Lembrei de outra coisa que eu tenho que dizer para vocês. Eu falei para vocês que eu vou explicar minuciosamente, então tenham paciência, tá? Se quiser entender o que eu estou entendendo, tem paciência para escutar o que eu vou dizer. Tem uma parte na Bíblia, não me lembro mais o capítulo, o versículo, mas todo mundo conhece essa parte. Que Jesus Cristo vai no templo, que eles estão negociando dentro do templo, e Jesus expulsa todo mundo, derruba tudo, derruba as coisas, as moedas lá dos cambistas, né, que estavam fazendo troca de moeda, os animais que estavam lá para ser vendido. Olha a figura aí.
Jesus Cristo disse: a minha casa será chamada casa de oração. A minha casa será chamada... Gente, lembrando que esta minha casa foi até a cruz. Depois da cruz, a minha casa, que é a casa de Cristo, somos nós. Não existe mais igreja, casa de Deus. Isso não existe não, tá? Tire isso da sua cabeça. E eu vou mostrar para vocês. A casa de Deus agora somos nós. Até ali, ele tinha zelo pelo templo. Até ali, ou seja, até a cruz. Ele tinha zelo. Porque ali estava representando tanto ele como os que vão se salvar. E casa de oração sou eu. Eu tenho que orar ininterruptamente. Você tem que orar ininterruptamente. Só que ali, com o simbolismo, a representação, a figura do templo ainda estava vigorando. Aí ele disse: a minha casa será chamada casa de oração e não de negociação. Então eu não devo negociar pecado na minha vida. E sim usar o meu corpo como templo para ficar orando. Orando sempre. Eu sou casa de oração. Então a gente vê que Jesus Cristo já viu que o templo dele, que somos nós, e poderia sim negociar pecado. Então eles estavam negociando mercadorias ali dentro do templo. Então ali a gente já compreende mais ou menos isso aqui. Então vamos lá. E havendo aberto, deixa eu ver se eu já li. Tinha uma balança, já li, e eu vi uma medida por o trigo, então já li, e não danifiqueis o azeite e o vinho, ou seja, quero negociar mais, E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem ver. E aqui já é o último animal, né? Porque são 4. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, com letra maiúscula, que a gente que entende que é Satanás, que está totalmente morto espiritualmente. Agora vamos lá. E o inferno o seguia. Vamos fazer uma pausa aqui para explicar isso. Como assim o inferno seguia? Lembra que eu falei para vocês que inferno não é um lugar, que o inferno é um lugar em si mesmo, na própria pessoa. Olha aqui, Satanás, aonde ele vai, morto espiritualmente, o inferno segue. As obras dele segue ele. Então, as obras de cada um segue cada um. E eu vou mostrar para vocês. Inferno, então, é uma condição espiritual. Lago de fogo é outra coisa, que isso aí é após a volta de Jesus Cristo. Mas inferno é uma situação, uma condição espiritual. Jesus Cristo fala: se teu olho direito pecar, por que ele fala o olho direito? Porque ele está falando da fronte, gente, do que a gente tem aqui nessa região aqui, a caixa, como é que se chama? O córtex frontal. Depois estude sobre o córtex frontal. E é nesta área também que está a glândula pineal, que Deus dizia: entre os teus olhos vai ficar gravado o que você repetir. Então, para que esteja na tua mão, né? Ele fala para o teu filho de manhã, ao levantar, ao sair, sobre a minha palavra, sobre as minhas leis, para que fique por fronteira entre os teus olhos e na mão direita, que é obra. Então, Jesus fala assim: se teu olho direito pecar, arranca-o e joga fora. Na verdade, ele está dizendo: se a tua mente começar a valorizar algum tipo de pecado, corta este mal pela raiz. Né? Porque se você não fizer isso, seu corpo é melhor entrar na vida sem um olho. Claro que ele não estava falando de olho literalmente, ele estava dizendo: é melhor você, como é que se diz assim, deixar esse prazer que você sente de lado, para que você possa, teu corpo todo entre na vida, para que o corpo inteiro entre na vida eterna. Você abre mão desse prazer, abra mão desse prazer, é isso que ele está falando. Quando ele diz corta a mão, corta o olho, está dizendo: abra mão desse prazer. É melhor abrir a mão desse prazer nessa vida e ter, né, um gozo na vida eterna, né, completo na vida eterna, do que o corpo todo ser lançado no inferno.
o corpo todo ser lançado no estado de putrefação espiritual, porque depois que isso acontece, Jesus Cristo vindo, a pessoa agora é lançada no lago de fogo. E a gente vai confirmar isso para frente. Então, se o inferno fosse um lugar, como era que ele poderia se mover, se locomover e seguir a morte? E morte com letra maiúscula está falando do diabo, porque ele é o primeiro que morreu espiritualmente, né? O principal nesse caso. E ele está como aqui, ó, morte com letra maiúscula. E o inferno o seguia. Aonde ele vai, as obras dele vai. O estado de putrefação vai. E foi-lhes dado poder para matar a quarta. Esquece essa quarta parte. Isso não é literal. Uma hora vai falar a terça parte. Outra hora fala a quarta parte. Então, isso é só para dizer que um bom número de gente foi morto. Me perdi aqui na última palavra. Vamos lá, gente. A morte e o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra. Esses são os que eles vão matar com que, gente? Com espada. Olha aqui a espada de novo. E com fome espiritual e com mortandade, que é doenças, espiritualidade, tá falando daqui, e com as feras da terra, com aqueles que devoram, que te influenciam, que fazem com que você caia. E vamos lá. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar. Agora isso aqui, preste muita atenção, tá? Preste muita atenção nisso aqui. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar, aqui, onde é o altar? No caso, no céu. Debaixo do altar é o que, gente? A terra. Vi debaixo do altar as almas, as pessoas. Nunca pense que isso aqui é gente morta. Não existe isso. Eu te desafio a me mostrar qualquer versículo de Gênesis e Apocalipse que está falando de alma de gente morta. Quando Deus fez Adão, ele soprou nas narinas e quando ele começou a respirar, ele se tornou alma vivente. Quando perde a respiração, a alma não está mais ali. Então, ele é alma vivente respirando, tá? Vamos lá. E você vai ver Abraão depois, falando que Abraão levou não sei quantas almas com ele. Você vai ver Paulo dizendo que no navio tinha não sei quantas almas com ele. Que é alma, gente? Pessoas vivas. Então, o que João está vendo aqui? Ele está vendo agora as pessoas aqui na terra, ansiosas pela volta de Cristo. Pessoas vivas, olha só. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos. Olha aqui, os mortos vivos, mortos para o pecado e vivo para o espírito. Os mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando? Ó, aqui o povo clamando pela volta de Cristo. Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue, sangue de quem? Sangue simbólico, que foi derramado simbolicamente, porque foi o que, gente? Morto. Olha aqui os mortos. O nosso sangue dos que habitam sobre a terra, dos que estão na terra conosco. Só que esses da terra aqui não estão debaixo do altar. Quem está debaixo do altar são os que estão aqui na terra, fazendo a vontade de Deus. Então, eles perguntam, até quando é que o Senhor volta, Jesus? Esse mundo está muito ruim, precisa acabar. É muito pecado, é o povo perseguindo a gente. E aí, vamos lá. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas. Na verdade, não foi dada. Isso aqui são vestes espirituais, dos quais eles já têm. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, são vestes simbólicas. Não que a gente deva se vestir de qualquer jeito, viu, gente? Com roupa de qualquer jeito. A Bíblia ensina qual é a roupa que a gente tem que vestir. Agora, eu tô falando que essas compridas e brancas aqui é a obediência a Deus, tá? Deus enxerga assim. E foi-lhes dito que repousassem. O que é repousar, gente? É morrer? Não.
Morrer é dormir. Quando você vê descansar e repousar, está se referindo à obediência às boas obras, igual Deus lá em Gênesis, quando terminou de fazer o mundo, ele olhou e viu que toda a obra dele era boa e ele descansou, porque ele fez tudo de bom para o próximo, ele fez tudo de bom para Adão e Eva. Então Deus descansou em espírito. E aqui vamos repetir. E foram dados a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco. Eu espere mais um pouco, que eu vou voltar. Eu prometi que vou voltar e vou. Um pouco de tempo. Até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos para o pecado, como eles foram. Eles quem? Esses que estão de branco, esses que estão debaixo do altar, essas almas, essas pessoas. Então, Jesus Cristo ainda não voltou. Por isso, gente, porque ainda falta gente que Deus sabe que vai se salvar e que ainda não se converteu. Eu ia dizer que está escrito no livro da vida, mas vocês sabem que eu já disse a vocês que esse livro é simbólico, é a onisciência de Deus. O livro da vida é isso aqui, ó. Eu que me coloco e sou eu quem me tiro aqui. Quando eu me tiro, me desligo, que é desligado na terra, é desligado no céu, tá? Quando eu me desligo disso aqui, automaticamente eu não estou como é que se diz? Na relação dos salvos. Quando eu me afasto disso aqui. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui onde é que eu tô. Seus... Tá desfocando aqui. Não, não é possível. Agora é no final que vai desfocar? Eu vou ter que parar aqui, tá? E aí a gente volta. Eu só quero ver aonde eu parei. Tá, aqui, ó. Vou repetir aqui, ó. E foram dadas a cada um compridas vestes. Como quem diz assim, continue em obediência. E foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco, continue na obediência, repousando, descansando das obras boas, um pouco, ainda, um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Ou seja, mortos para o pecado e vivos para o espírito. Então, os salvos são mortos vivos. E eu volto a partir do versículo 12.